Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Marcelo Honorato. Marcelo Honorato, seja bem-vindo mais uma vez ao Poder Expresso. Marcelo Honorato, pessoal, para você que nos acompanha aqui, ele é juiz federal, ex-oficial da Força Aérea Brasileira, pilotou aeronaves da Força Aérea Brasileira, passou para o lado de lá do balcão, mas ainda combatendo também o crime organizado, né? Ele que atua como juiz federal e, inevitavelmente, né, acaba atuando nessa área também. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa, para a gente entender como funciona a atuação da Força Aérea Brasileira em casos assim. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Explica para a gente como funciona essa escalada na atuação da Força Aérea Brasileira, de modo que a primeira atuação ou a primeira tentativa é sempre, entre aspas, resolver de uma forma amigável e, na sequência, se não há resultado, se não há resposta esperada, aí sim a Força Aérea Brasileira, enfim, as autoridades brasileiras precisam pesar a mão e agir ali usando a força realmente para impedir o ingresso de mais um carregamento de drogas aqui no Brasil. Jesus, é uma operação que ela tem uma regulamentação tanto em lei, no Código Brasileiro de Aeronáutica, quanto num decreto executivo, decreto 5.144 de 2004. Então, como é que é essa escalada? A primeira fase é feito um trabalho de inteligência, na realidade, com a Polícia Federal, de algumas áreas que está tendo uma frequência maior de tráfico de drogas. É feita, então, uma operação com aeronave radar, porque essas aeronaves que fazem o tráfego de drogas, elas voam a muito baixa altura e com os equipamentos de navegação, de identificação, na verdade, desligados. Então precisa de uma aeronave radar que fica voando bem alto e consegue detectá-las. Assim que elas são encontradas, uma aeronave de caça é direcionada para fazer a primeira fase. É a fase de averiguação. A aeronave de caça então vai se aproximar, tentar identificar o tipo de aeronave, a matrícula da aeronave, vai tentar fazer uma comunicação via rádio, ele vai se aproximar ostensivamente da aeronave identificada, interceptada, vai mostrar para ele uma plaquinha com a frequência que ele tem que colocar no rádio para falar, e eles vão tentar então identificar aquela aeronave, porque ela pode ser uma aeronave eventualmente que está com problema de comunicação, uma aeronave com problema de navegação, com as bússolas com problema. Então, nessa primeira fase é feita a averiguação. Se não tiver sucesso, passa para a próxima fase. O suceder de fases, Jesus, ele ocorre com uma autorização do Comando de Defesa Aérea. O piloto, ele vai estar conversando com os controladores de defesa aérea diretamente com Brasília, que vai dizer para ele passo a passo o que ele vai fazer. Tudo vai ser gravado e, eventualmente, também filmado pela aeronave de caça. Bom, então vamos dizer que a gente teve um insucesso da primeira fase de averiguação. A aeronave se negou a falar com o piloto de caça, com a Força Aérea. Eles então vão passar para a segunda fase, que é a de intervenção. A aeronave de caça vai mostrar para ele uma nova rota ou vai indicar um local para ele pousar. Geralmente uma pista que se adapta às condições, à performance da aeronave interceptada, para que no solo ele possa sofrer uma fiscalização. Então essa é a segunda fase, a fase de intervenção. Se a aeronave interceptada não aceitar da Força Aérea, vão passar para a terceira fase, que é a fase de persuasão. A aeronave de caça vai deferir, então, tiros de aviso. Como é que é esse tiro de aviso? É um tiro que a munição ela tem uma pólvora que ela se incendeia quando é deflagrada. Ela forma um rastro. E o piloto, então, interceptado, vai ver, poxa, a Força Aérea está aqui do lado e já está atirando. Então eu tenho que aceitar os comandos. Se ele mais uma vez se negar, vai então para a quarta fase. Essa quarta fase ela só é autorizada pelo presidente da República, que delegou também ao comandante da Aeronáutica, que vai autorizar então o tiro de detenção. Por que é um tiro de detenção e a gente fala então lei do abate? Porque esse tiro ele só tem o objetivo de parar o prosseguimento do voo, de forçá-lo a... Geralmente é um tiro nas asas da aeronave, é fato que é um tiro muito difícil de ser realizado. Vocês imaginem
o estado emocional do piloto de caça, a turbulência de voar a baixa altura e as acontece de acertar alguns comandos. Em regra, Jesus, as aeronaves que sofrem interceptação no Brasil, elas assim que vê uma aeronave de caça, elas já vão embora e jogam a aeronave em qualquer buraco, em qualquer pista, em estrada, em matas. A gente fez um estudo, nós temos uma comissão, a Comissão de Direito Aeronáutico da Associação dos Juízes Federais. A gente levantou junto ao comando da aeronáutica que desde a aprovação e da regulamentação dessa lei, ocorreram por volta de 6 mil interceptações em 20 anos. O decreto que regulamentou é de 2004, então até 2024, ano passado, 20 anos. 6 mil, uma média de 300 por ano. Desses 300, apenas 13 chegaram até o tiro de aviso. E apenas 7 chegaram até o tiro de detenção. Então observem que os protocolos eles têm uma eficiência muito grande. Os pilotos eles acabam obedecendo ou fugindo e jogando a aeronave nas matas, em estradas, em campos, para tentar se furtar a sua responsabilidade criminal. Marcelo, qual a aeronave usada pela Força Aérea Brasileira em casos como esse? É o Tucano, Super Tucano? É um caça propriamente dito? É um helicóptero? São utilizadas várias aeronaves para poder que toda a operação tenha sucesso. A aeronave vetor de caça é o AT, geralmente é o AT-29. Por quê? Que é o Super Tucano, que é um tucano mais encorpado, que tem uma capacidade de armamento maior. Porque essas aeronaves do tráfico de drogas, elas voam em baixa velocidade. Então, se a gente mandar um Gripen, um F-5, ela não vai conseguir fazer a interceptação, porque a velocidade é muito baixa, ela pode até estolar a aeronave de caça. Então é usado o Super Tucano, que é uma aeronave que tem um sucesso nesse tipo de operação no mundo todo. Também é engajado um helicóptero para que possa fazer a abordagem da aeronave quando ela pousar no aeródromo que vai ser determinado para fazer a fiscalização. Então, dentro do helicóptero vai estar a Polícia Federal, Receita Federal, para poder fazer a fiscalização. E uma aeronave muito importante é a aeronave radar. Ela vai estar voando lá em cima, lá acima das aeronaves comerciais, com um radar gigantesco para poder fazer toda essa vetoração. Porque, como eu disse para vocês, a aeronave que faz o tráfico de drogas, né, que está nessa operação, ela voa muito baixo. Então, os radares que tem nos aeroportos não conseguem detectá-la. É preciso, então, essa aeronave radar. O tiro sai do Super Tucano. Isso, exatamente. O Super Tucano ele faz o tiro de aviso e depois o tiro de detenção para tentar obstar o prosseguimento do voo. Rajada ali, metralhadora. É uma metralhadora, a 762, às vezes tem um canhão. São munições que não são tão fortes, às vezes, que nem de um F-5 ou de um Gripen, que poderiam fazer a aeronave até explodir. Então, são os calibres menores que o Super Tucano leva. Marcelo, você já pilotou um desses? Eu pilotei o Tucano lá em Natal e na Academia da Força Aérea. E pilotei muito helicóptero na Força Aérea, inclusive na Amazônia. Eu voei 10 anos helicóptero na Amazônia. Chegou a participar desse tipo de operação? Sim, frequentemente a gente sempre estava engajado, ao pessoal do piloto de helicóptero, para dar esse apoio na fiscalização após o pouso da aeronave interceptada. É uma operação muito delicada e que a gente sempre torce para que o melhor ocorra, né? Que os pilotos interceptados aceitem os comandos e façam o pouso. Mas em razão, né, da fragilidade que eles têm perante o tráfico, né, as suas famílias já são conhecidas, a sua habitualidade no tráfico, dificilmente eles aceitam serem fiscalizados. Como eu disse, né, na maior frequência eles acabam lançando a aeronave em qualquer local, justamente para não sofrerem os tiros de detenção e acabam sofrendo um acidente. Mas é raro chegar a esse ponto de ser necessário o tiro de detenção. A gente recebe muitas informações dessas operações, como você falou aqui da estatística, praticamente uma por dia, né? Um pouquinho menos do que uma por dia. E nesse caso, não, ele não procurou um aeródromo, não procurou pousar, ele foi até o fim querendo voar com esse avião aí, esses dois traficantes, e acabou que esse tiro de detenção foi inevitável. Verdade. É com muito pouca frequência que acaba ocorrendo o tiro, tanto de aviso e mais raro ainda o tiro de detenção. E nos casos que foram utilizados o tiro de detenção, também são pouquíssimos aqueles que geram a morte dos tripulantes, que foi esse caso excepcionalmente.
Marcelo Honorato, juiz federal, ex-aviador, ex-oficial da Força Aérea Brasileira, também participou aí muitas vezes como investigador do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é um órgão da FAB, mais uma vez participando aqui do Poder Expresso. Agradeço demais em nome da nossa audiência. Até a próxima, Marcelo. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.